Deixa eu botar aquela nossa, já que tá Boa assim. noite. Boa noite. Aguardando a nutricionista hoje para ver se a nossa live hoje sai de verdade, que a minha proposta é a dela, né? Os 21 dias de consciência com o corpo. Então, estou aguardando a Gisele. Estou no aguardo dela, né, para ela entrar na live. Boa noite, Vera. Boa noite, Dora. Sejam bem-vindas. Boa noite. Sejam bem-vindas. Vamos aguardar, né, a Gisele. Vamos ver se hoje a nossa live sai de verdade, né? Dos 21 dias do corpo, onde que nós vamos trabalhar, temos uma proposta de fazer um programa de 21 dias no WhatsApp, onde que nós vamos oferecer algumas sessões, né, de desprogramação do presente, sessões verbais, né, onde que nós vamos trabalhar tudo que nós temos trancado, né, tudo que nós temos trancado no nosso corpo, todas as memórias, sentimentos, né, que a gente fica, julgamentos do nosso corpo, né, tudo que a gente não olha com amor pro nosso corpo, é onde que nós estamos prendendo, né, as gorduras. Oi, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindos. Aí a Gisele, vamos lá, manda o convite para entrar, estamos no aguardo de você, né? O quanto é importante as duas estarmos em comunhão também, né? Cada uma oferecendo o seu trabalho, né? Trazendo mais consciência com o corpo, mais consciência, mais presença, escutando o nosso corpo verdadeiramente o que ele está escolhendo, né? O que ele está escolhendo, se ele está escolhendo verdade o que a gente está escolhendo para ele comer. Verdade que é isso? Verdade que nós escutamos ele quando nós convidamos o nosso corpo para criar com nós uma realidade diferente. O quanto vocês estão presentes com o corpo de vocês? Aqui tá a Gisele. O quanto vocês estariam presentes com o corpo de vocês? Verdade que vocês estão escutando ele quando ele não quer comer, quando... Oiê! Oiê! Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Então, vamos lá para a nossa live de hoje. Eu vou falar um pouquinho, então, da consciência do corpo, né? O quanto a presença, a consciência da gente comer consciente, presente com ele, o quanto contribui e com uma alimentação balanceada, então nem se fala, né? Com quantos anos nós vamos chegar nessa realidade desse jeito, né? Vamos passar do 100 daí, né? Então, o propósito é esse, né? Da gente ter qualidade de vida, da gente estar presente, consciente com o nosso corpo, né? Em todos os sentidos, né? No momento que a gente tem uma consciência que é o nosso corpo que come nessa realidade, é o nosso corpo que veste nessa realidade, não é o nosso ser infinito, né? Ele é a casinha do nosso ser infinito. Ele que conduz o nosso ser infinito. Então, ele precisa estar em equilíbrio, ele precisa estar em harmonia. Nós precisamos observar ele, sentir ele. Realmente, o que ele está pedindo, né? O que vai ser contribuição para ele? O que nós vamos comer que vai ser mais contribuição para ele hoje? Para mim ter vitalidade, para mim poder criar uma realidade diferente com ele, né? Porque a gente, às vezes, acaba comendo só besteira, né, Gisele? E acaba não sendo uma contribuição para ele, a gente acaba não criando algo grandioso com ele, porque não foi contribuição aquilo que a gente comeu, né? Então, aonde que a gente fica conectado com o corpo, escutando
a presença com ele realmente, qual a dor que ele está trazendo, qual a memória que tem aí, o que ele está querendo se manifestar, né? E as pessoas hoje, elas estão tão longe de si que elas não têm mais essa consciência de escutar o seu corpo. O que ele está trazendo? Qual a memória que tem presa ali? Qual o sentimento? Qual a consciência que está guardada ali, né? Então, é tão importante essa consciência com o corpo, se olharem, se amar, dar elogio para o seu corpo. Ele ama isso, ele fica tão feliz, né? Ele vibra, né? Nessa energia, quando no momento que tu for olhar, se tu olhar para um abdômen com mais volume, e vai te olhar no espelho, eu preciso emagrecer, o que tu tá pedindo mais daquilo? Quando tu olhar, né, para aquilo e dizer que tu escolhe realmente fazer uma outra realidade corpo, como seria nós escolher fazer outra realidade? Como seria escolher o corpo que você gostaria de se apresentar nessa realidade, convidar ele para criar com você, né? Ele com certeza ele vai contribuir, ele vai ser contribuição, porque tu tá saindo da rejeição. No momento que tu rejeita ele, que tu exclui, ou que tu tem ponto de vista referente tô gorda demais, preciso perder peso, verdade que ele vai contribuir, tu tá julgando ele, né? Tu tá menosprezando ele, em vez de elogiar ele. Então, a importância da gente estar em comunhão com ele e trazendo essa memória, né, de agradecimento por ele nos carregar todos os dias, né? O quanto nós poderia hoje, tu escolhe ir para uma academia, corpo, as pessoas não perguntam para o corpo, simplesmente elas vão lá malhar, estão toda doída no outro dia. Corpo, tu gostaria de caminhar hoje ou tu gostaria de ir para uma academia? Tu gostaria de ir dançar hoje ou gostaria de uma caminhada, né? Como seria entrar nessa comunhão com o corpo? Então, tudo isso, a minha parte que eu quero oferecer nesses 21 dias, né? Além da sessão da desprogramação, que tu já sentiu, percebeu, viu, né? O quanto é bom, o quanto trabalha nas moléculas, nas células, nas formas de pensamento e sentimento que a gente tranca e prende no nosso corpo. Libera mesmo. Então, a primeira sessão, né, dos 21 dias, na segunda-feira vai começar com essa sessão da desprogramação. Vamos desprogramar todas as formas de sentimentos, pensamentos que a gente tem preso no nosso corpo. Isso não vai ser só para o emagrecimento, vai ser para uma consciência com o corpo, né? Eu tenho consciência do que ele está me trazendo. Que dor é essa? Que sentimento é esse que eu estou sentindo? Verdade, isso é meu? Né? Ou eu estou captando de outras pessoas essa ansiedade de comer? Será que é meu, verdade? Ou eu estou captando do universo ou de outras pessoas? Então, esse vai ser o meu trabalho, de trazer a consciência, a presença, né? Então, a sessão da desprogramação, daí o dia seguinte a nossa Nutri vai trazer a proposta dela, né? E assim, em sequência, depois eu vou estar passando os processos verbais, onde nós vamos destruir, descriar tudo que impede nós de criarmos uma realidade diferente, de nós sermos um ser diferente, uma proposta diferente com o nosso corpo, né? Para a gente realmente poder fazer essa nossa caminhada feliz, que é para isso que a gente fez, saudável, feliz, né? E no meio dos 21 dias eu vou fazer um novo processo, que é o presente, trabalhando as camadas aonde que a gente está preso, né? O presente, ele trabalha, nós somos como camada de cebola, cada vida, cada existência, cada memória que a gente vai se trancando, a gente vai se prendendo em embrulhos, em camadas. E o presente, ele trabalha, né? Desembrulhando, abrindo essas camadas, tudo onde que nós temos os julgamentos, os pontos de vista, onde nós não criamos outra realidade. Então, a minha proposta de trabalho vai ser essa, né? E agora nós vamos escutar a nossa Nutri falar um pouquinho sobre a proposta dela. Toda a tua palavra, Gisele. Muito obrigada. Eu me chamo Gisele Siebra, sou nutricionista há 23 anos já. Eu trabalho no serviço público há 21 anos e no atendimento clínico. Participei também do programa de alimentação escolar, então já cuidei também de crianças, né? De 4 meses a 18 anos, adolescentes também. E eu atendo todos os ciclos da vida.
A nossa proposta de trabalho, no âmbito da nutrição é a consciência do ato de alimentar-se e nutrir-se. Porque existe muita diferença entre comer e nutrir-se. Pode comer qualquer coisa e não obter da qualquer coisa que tu escolhe, às vezes aleatoriamente, nem prestando atenção muitas vezes, não é? Pela correria do dia, ou porque a tua atenção está depositada em outras coisas, como, por exemplo, as redes sociais, comer com o celular, a TV, ou no meio de uma discussão, ou esses encontros empresariais também é muito feito isso, com alimentação, envolvendo alimentação, e isso desencadeia processos de muita ansiedade e de compulsão pura, sem nem ao menos ter havido uma avaliação para essa escolha alimentar. Isso é um hábito um tanto grave, se ele se torna repetitivo no âmbito semanal, mensal. Quando tu vê, tu tá automaticamente já tendo esta mania de comer qualquer coisa, muitas vezes sem mastigar. Precisamos mastigar 34 vezes cada garfada. É difícil a gente encontrar esse hábito na população. Nós vivemos um momento pandêmico de obesidade. Dentro da obesidade, a síndrome metabólica, que são as comorbidades do aumento de peso, levando em risco cardiovascular. Então, hoje a gente tem quadro de hipertensão arterial sistêmica em criança, adolescente, gestante, adulto, idoso, homem, mulher, né? Eu tenho crianças que eu trato que tomam supressores de pressão com 7 anos de idade, 8 anos de idade, diabetes juvenil, infantil, adulta, tipo 2, tipo insulino dependente também, em função de tanto estresse dos órgãos, porque hoje a gente vive uma pandemia de obesidade visível, mas também convivemos com a obesidade, a gordura visceral, que ela independe do aumento de peso, basta apenas tu estar no estado sedentário, por exemplo, não praticar nenhuma atividade física, nenhuma caminhada, nada, zero, e comer. E esse ato de comer não seguido do ato de nutrir-se. Porque, como eu estava falando antes, tu podes escolher acordar, as pessoas acordam muitas vezes, elas não têm nenhum cuidado com o que vão comer na primeira refeição do dia, que é a principal refeição do dia, né? Imagina um carro sair de manhã com, né, um motor na reserva ou zerado e tu querer andar 100 quilômetros e tu não tem combustível nem para 20. Não tem como. E isso é um hábito, se tornou um hábito em função da vida moderna e da escolha de alimentos industrializados, que pouco se mastiga, só se abre embalagens, né, para comer. E não se faz nenhum tipo de esforço, nem mecânico mandibular, nem mecânico de deglutição, muito menos de mastigação. E isso nos inclui numa estatística péssima de saúde, que é a síndrome metabólica que eu estava falando antes. Então, tu tem pressão alta, diabetes, pedra nos rins, que é a litíase renal, né? Conhecida na academia médica. Temos pedra na vesícula. Isso é uma coisa muito comum às pessoas. E isso também está ligado à questão das emoções, porque a emoção também gera as doenças. Então, ter um estado mental em desequilíbrio, a tua atenção não está focada no teu corpo, a tua atenção não está focada no alimento. Como que tu vai ter capacidade de desenvolver e co-criar uma realidade positiva a cada dia quando a gente se acorda, por exemplo? Fica quase impossível. O corpo fica lutando bravamente, porque o nosso corpo ele é muito forte, ele aguenta muita coisa. Se a gente fosse sei lá, uma tecnologia que pudesse entrar para dentro da gente, para a gente ver os agravos que a gente provoca em si mesmos, né? Com alimentação, com autossabotagem,
com toda essa questão de pressão social, familiar, de grupo e até mesmo a própria autossabotagem, né? É muito comum as pessoas, elas simplesmente sentarem, comerem e não saber nem relatar o que comeu na última refeição, não lembra, porque estava com a atenção prestada para outras coisas. Muitas vezes essas outras coisas são as coisas todas que nos envolvem do dia, relacionadas a trabalho, tecnologia, coisas que poderiam até ficar em segundo plano, sabe? Para tu poder ter uma qualidade de vida um tanto melhor. O ser humano ele tem capacidade de viver hoje, em média, 73,8, 74 anos, o brasileiro, a média de vida. Mas essa média de vida é em base de estatística de maus hábitos, né? Então, quer dizer que a gente tem condições de atingir uma performance nutricional e biológica de capacitação de corpo humano para bem mais do que essa idade. A gente pode avançar bastante em relação a isso. E a gente vai tentar ensinar, né, através da troca de saberes, porque a gente ensina, mas a gente aprende também. Também, né? Com certeza. Todos os relatos, né? Vocês imaginem comigo o que eu já presenciei em 21 anos de SUS, que eu já vi, não é? Numa pequena cidade que eu trabalho. Mas é incrível, assim, a falta de consciência alimentar e nutricional das pessoas. É um choque grande que a gente sofre quando vai fazer a anamnese, que é a parte de interrogatório, para ver o que a pessoa comeu, por exemplo, nas últimas 24 horas, e as pessoas não sabem responder o que elas comeram, elas não lembram, porque não estavam prestando atenção. Então, a coisa estava meio que no automático, né? Como a gente... E isso não é possível, isso não é saudável, isso não traz benefício algum, inclusive as próprias células, elas não compreendem, né? Então, o próprio cérebro não tem tempo de compreender, a gente tem um tempo, enquanto a gente come, para que ele dê as informações para os órgãos e os órgãos retornem e dê feedback dessa nutrição. Esse tempo, ele tem uma média de 20, 30 minutos e as pessoas não levam nem 5 minutos para comer. A gente vai tentar ajudar nesse ponto específico, né? A fonte alimentar, o que eu estou comendo é saudável? Eu sei o que é saudável? Quando eu pego uma embalagem de algo industrializado, quando eu leio o rótulo, eu decodifico o que está escrito ali, eu compreendo, eu sei o que significa. 95, 99% das pessoas não sabem. Nem leiam, né? Mas compram, adquirem, pagam e ingerem e adoecem e depois compram medicações para poder tentar correr atrás desse prejuízo. Só que a gente está tendo uma situação bem grave, que é o adoecimento pelo mau hábito alimentar e o não restabelecimento dessas patologias da síndrome metabólica com os medicamentos atualmente utilizados no mercado farmacológico. Então, o médico, né, o corpo médico, ele está em crise, assim, porque eles, por exemplo, lá no SUS, que é serviço público, eles me passam praticamente todas as pessoas que consultam com o médico, todos eles passam para mim, porque as pessoas tomam 10 pílulas, 15 pílulas diariamente e não tem nem índices de glicose normalizados mais. A pressão não normaliza. E isso está muito intimamente ligado com a falta de consciência alimentar, não é? Não só alimentar, como a questão da tolerância com elas mesmas, né? Porque o que faz uma pressão alterar? Quando a pessoa está intolerante, ela está no último de tolerância, né? Interna. Ninguém não se aguenta mais também. Então, assim,
É que nem o abdômen, né? A pessoa, o que que ela está fazendo com o abdômen grande? Uma autoproteção. Ela está se protegendo ou por medo de sobrecriar ou por medo de um relacionamento, né? É o medo, ela vai acumulando gorduras, porque nos tempos lá, né, das cavernas, nós temos ainda nas nossas memórias aquele programa que nós comíamos uma vez na semana, se matava o animal, não tinha como armazenar e se comia numa vez só e se mantia. E quantos de nós ainda roda esse programa, né? No subconsciente, lá no registro. Isso tudo eu quero trabalhar, né? Na desprogramação desse programando. Esses programas nós não somos animais que precisamos comer uma vez na semana ou uma vez no dia, né? Então vamos trabalhar isso também, desprogramando todas essas formas de sentimento e de emoção que está paralisada ali, né? Eu como uma vez por dia e tá bom, eu não preciso comer mais, né? Então, assim, tem alguns médicos até que falam assim, a dieta de cachorro, né? Tu dá uma vez por dia alimento e a pessoa... Então, qual é o organismo, qual é o corpo que vai se manter dessa forma, né? Qualquer coisa, né? Uma vez e qualquer coisa. Qualquer coisa. Não tem cuidado da observância da escolha, né? A gente ficou... e isso é de cada um, inclusive, não é uma pressão social, familiar, etc. É uma questão de automaestria mesmo, né? A gente está se autossabotando em relação a escolher ser. A gente constrói o corpo humano, ele é construído diariamente. A cada 3, 4 meses, todas as células do nosso organismo se refazem. Então, a gente precisa de combustível para isso. E esse combustível não está adequado. Infelizmente. Senão, não teríamos os números que temos de 50% dos brasileiros diabéticos, hipertensos, 80% da população brasileira é obesa, e isso é uma realidade que nem condiz com um país tropical, um país... Aqui a gente sente um pouquinho mais de frio, mas mesmo assim é ameno perto de outros países que temperaturas abaixo de zero, que requer mais alimentos mais calóricos, mais pesados, para poder se manter. A gente não precisa viver nesse nível, né? Mas para o pessoal ter uma ideia de quanto erro na questão escolha, o gaúcho come em torno de 20 gramas de sal por dia. E o nosso corpo não tolera 4. Então, só vou dar uma palhinha, né? Quando a gente de manhã acorda, falar de uma coisa trivial que todos fazem, se não fazem, fizeram um dia, ou vários anos. Pega um cacetinho, um pão francês, né? Abre, passa a margarina, que não é um alimento, que é um produto artificial, sintético. Escolhe uma fatia de queijo ou de mortadela ou presunto em frios, né? Acabou os 4 gramas de sal do dia nesse pãozinho. Parou por ali. Como que o teu rim vai ter condições de metabolizar, entendeu? Esse percentual de sal, de sódio, ele não tem como. Então, o rim, quando a gente ingere uma fatia de frios, por exemplo, o rim fica paralisado, ele diminui suas atividades de filtragem glomerular por 4 horas. Uma fatia de frios. Imagina, né? Então... É bem difícil conviver com essas realidades, é chocante. Mas nós, profissionais de saúde, principalmente os nutricionistas, que dominam essa área da alimentação e nutrição, têm obrigação de esclarecer isso, não é? Porque nós temos leis que regulam os alimentos, a comercialização de alimentos, mas hoje tu vai comprar um pão, não sei, 25 mil grãos integrais, eu gosto de exagerar, porque tem de 3 grãos, 7 grãos, 25 grãos, E, na verdade, não é na sua totalidade integral. Mas o pacote permite aquela descrição. A pessoa, por ser leiga,
ela cai nessa armadilha, que é uma armadilha muito bem elaborada, com marketing, com parte visual de embalagem, com até mesmo eles usam muito prata, muito dourado para a pessoa ter reflexo, conseguir ler os ingredientes, não conseguir ler lá a vila gordura vegetal hidrogenada, que não é para ninguém consumir, não é? Que entope as artérias, mata 500 mil de pessoas por ano no mundo e as pessoas consomem. Não, mas eu compro uma bolachinha integral água e sal, por exemplo, né? Essa bolacha, ela tem 80% de glicose, porque ela é feita de trigo refinado, não é? E tem uma quantidade de sal terrível, que a gente não consegue metabolizar, e muitas mulheres substituem, por exemplo, um jantar com saladas, coisas mais saudáveis, por 3, 4 bolachinhas com meia tacinha de café com leite, por exemplo. Eu tenho pacientes que chegam no consultório de manhã que comeram 3 bolachinhas, essas comuns aí, né? Água e sal, integral, o pessoal ainda frisa, mas é integral, Integral. integral. E a gente vai medir HGT, fazer o testezinho da glicose, né? Por exemplo, o pessoal que é diabético, está em 350. Então, como que a pessoa está em jejum no dia anterior, 12 horas ou mais atrás, comeu só 3 bolachinhas, que isso não significa nada em termos de nutrição, porque o volume é ínfimo e a qualidade é péssima, então tu não tem nenhum tipo de aparato para sustentabilidade do corpo, para tu virar uma noite e passar mais 4 horas, além das 8 que tu dorme normalmente, né? E ter uma medida de glicose dessa ao amanhecer. É inadmissível isso. Mas é em função da qualidade do que se escolhe para comer. Ou, às vezes, como eu falei antes, a gente nem escolhe, a gente pega ali, nem vê Come o que tem na frente. qual de nós, né? A gente se inclui porque às vezes isso ocorre. Mas qual de nós não está, por exemplo, trabalhando, não está nem olhando o pacote, está só pegando, passando a mãozinha, né, lá dentro. Ai, pega a mãozinha. E ó, bolachinha e tá já digitando, e aqui o WhatsApp, Facebook, né? Internet, trabalhando, calculando, enfim, cada um com as suas tarefas, muitos de nós. E isso não é uma vez ao dia, isso é 2 vezes ao dia, isso é 3 vezes ao dia, isso é 4 vezes ao dia, isso é em todas as refeições. Hoje, muitas pessoas, muitas famílias, e esse já é o início do erro, né? Quando tu te senta à mesa, tu não tem mais a companhia do teu familiar, tu tem a companhia de um equipamento eletrônico. Então, tu fala mais com as pessoas que não vivem dentro da mesma casa contigo do que com a tua própria família. Que isso é um grande erro, né? Até porque a gente, no cuidado da nutrição, do alimentar-se, não, a gente não inclui muita fala, né? Mas em função de aspirar, de engolir ar, formação de gases, que isso aí também tem, né? Acompanhamento de líquidos na hora de comer sólidos, né? Isso promove esse inchaço, esse aumento do saco estomacal, porque o estômago é como se fosse uma bolsa de couro, não é uma Louis Vuitton, mas a gente vai ter que começar a tratar como se fosse, porque nós estamos judiando muito do corpo humano. Então, as pessoas hoje, infelizmente, elas acham muito mais fácil cortar um pedaço do estômago do que fechar a boca para certos alimentos, que é a famosa cirurgia bariátrica. E isso é completamente desnecessário, porque o ser humano precisa reduzir, um ser humano adulto precisa reduzir um estômago de 750 até 1.500 ml, depende de quanto a pessoa ficou excedendo, exagerando diariamente, né? Durante alguns bons anos, para chegar nesse patamar. Por que tem que pegar e cortar um órgão e reduzir ele a 50 ml? 50 ml é um copinho de cafezinho. Então, a pessoa adulta fica, depois de uma bariátrica, comendo 50 ml. São 20 ml a mais do que um recém-nascido tem a capacidade estomacal para amamentar, né? Para mamar na mamãe. Então,
Que absurdo é esse que chegamos a esse ponto? A gente não consegue fechar a boca ou disciplinar nossa boca para coisa saudável, a gente precisa mandar alguém nos anestesiar e nos cortar um pedaço do corpo, amarrar, costurar, enfim, botar um balão. Não precisamos chegar a esse ponto, não é? Quanta Porque ansiedade também deve ter dentro de um ser desse, né? Quanta angústia, quanta ansiedade que leva a comer tanto assim que não tem aquela noção, né, de saciar, se sentir saciado, né? sim, Quantas emoções está ali presa, né? Que também esteja contribuindo que a pessoa coma nessa quantidade, né? De precisar realmente estar sobrepeso, né? o meu trabalho ele é fixado em alimentos antigos, o sistema antigo de alimentação. Então, porque a gente se alimentava com gordura de baleia, não existia gordura hidrogenada, não existia margarina, era manteiga. O pão normalmente nem fermento ia, era pão tipo sírio, né? Então eu sempre brinco, Jesus não sentava lá numa pedra, pegava um pão francês, botava e abria uma Coca-Cola Diet. Ele não fazia isso, né? E todo mundo era bem magro, se morria de infecção por não ter antibióticos à disposição, não tinha tecnologia para isso na época, né? Não existia, a farmacopeia ainda não tinha sido desenvolvida, mas eles tinham uma saúde boa, tanto é que caminhavam pelo deserto, ficaram 40 anos caminhando pelo deserto, eram magros e não sofriam de várias coisas. Eu sempre gosto de falar a respeito do indiano, né? O povo da Índia usa açafrão em tudo, tudo é amarelo, né? É igual o baiano que entra em tudo, é tudo coentrado, como a gente fala, né? Eles não adoecem de doença cardiovascular, porque o açafrão tem um poder uníssono sobre o aparelho circulatório, né? Então, é uma situação simples. Por exemplo, tu pode botar uma pitada de açafrão, não precisa ser, porque ele não é indiano, a gente não tem aquela palatabilidade que eles têm, aquela a paixão pelo tempero, né? Então, a gente pode começar a experienciar novas coisas. Tu pode começar, por exemplo, a namorar com alguém, namorando a alimentação junto, incluir isso, não é? Agora com essa questão da pandemia, né? Eu não parei de trabalhar. A gente está vivendo uma situação bem ímpar, assim. E as pessoas estão desesperadas, porque quase a população inteira, 80%, é o grupo de risco, porque está obeso. Obeso, Então tá todo mundo procurando consultório e pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso perder 25 quilos em 15 dias, porque o Covid vai me pegar. Não, a gente não precisa perder porque o Covid vai pegar, a gente precisa perder porque a gente precisa cuidar desse corpo, que esse corpo, esse avatar, esse corpo físico que a gente tem nesta vida é só esse, né? A gente não vai ter outro, né? Então, esse olhar. Então, a gente está passando por um momento de transição, tudo está mudando com uma velocidade estonteante, é muito rápido mesmo, a gente não vê, às vezes, a semana passar, o mês passar, é tudo muito rápido, só que a gente precisa ser muito lento com a alimentação. A gente está nessa velocidade. A gente tem que mastigar bastante, bastante água, e a gente precisa ter muito carinho ao escolher o que se come, ao perceber o que aquele alimento tem a capacidade de nos curar, porque a gente consegue reverter muitas doenças. Para vocês terem uma ideia, o açafrão, que eu estava falando, que é um tempero simples, não é nada inacessível, ele tem em qualquer lugar, tu acha açafrão para comprar, né? É barato, é super baratinho. E ele previne 350 doenças. Então, um hábito que tu pode aprender a usar diário, né? É um carinho a mais para ti. Para que usar sal? Se tu pode usar alecrim, tomilho, manjerona, manjericão. Eu sou fitoterapeuta também, então trabalho com ervas, com chás, né? Então a gente tem um universo, a nutrição ela é muito ampla, muito ampla. Então eu gosto muito de trabalhar na nutrição, a parte da escolha consciente, da nutrição consciente, juntamente com a cromoterapia e aromaterapia alimentar. É muito importante a gente ter prazer em comer.
grandes festas, grandes datas, sempre estão regadas a boas bebidas e boas comidas, não é mesmo? É verdade. Sempre. É, a gente gosta de comer muito bem no nosso aniversário, na Páscoa, no Natal. E por que que a gente não cria esse hábito diariamente? Né? A gente pode fazer isso diariamente. Não precisa ser tão robuscado, tão elaborado, em função do tempo, talvez, pelo trabalho, filhos, rotina, né? Mas a gente pode fazer isso com prazer, com alegria, agradecendo em primeira mão a oportunidade de ter o alimento, porque muitos não têm. A gente vive num orbe terrestre onde 853 milhões de pessoas não têm um grão de arroz. Come, E eu sempre falo para todas as pessoas que querem trocar experiências comigo em relação à nutrição. Essa troca de experiência chama-se a tão famosa e temerosa dieta, tá? É que eu não gosto de falar essa palavra porque eu não trabalho com quantidades. Isso vai ser uma surpresa para muitos. Eu trabalho com qualidade. Então, os alimentos, para terem a sua qualidade, eles precisam estar inteiros, íntegros. Porque nós somos inteiros, nós somos íntegros. A gente não falta pedaços. Os nossos órgãos não funcionam pela metade. Eles estão inteiros. Então, essa integralidade, essa relação integral, ela tem que ser com a alimentação, com o nosso próprio corpo, com a nossa mente, com tudo. A gente tem que ter consciência de todas as nossas escolhas. E a nutrição, inexistindo, inexiste a vida. Porque o primeiro momento da nutrição, quando eu falo isso, quase choro, porque eu sou muito poética, mas a nutrição começa no momento da concepção do óvulo. Então, esse é o primeiro ato de nutrir-se do ser humano, é quando o espermatozoide encontra o óvulo e fura ele e começa a replicação celular, que é muito rápida, e ali começa o ato da nutrição, né? Porque essa célula gerando essa vida, gerando o humano, ela já está se nutrindo pelo aconchego do ninho materno, né? A qual ela está se alojando, que é o útero. É uma coisa muito bela, uma coisa muito linda, e a gente precisa colocar de dentro para fora essa nossa beleza, resgatar isso. E a alimentação, ela consegue deixar a gente muito mais bonita, muito mais jovem também. Nós conseguimos tranquilamente, por exemplo, assim, comendo 50% de alimentos crus, todas as vezes que a gente escolhe algo para comer, a gente consegue 20, 15, 20 anos menos de idade a cada ato alimentar. E isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é viável, é possível, né? Eu tenho um estudo lá na cidade onde eu trabalho, que eu realizei com 15 mil alunos durante 10 anos. Então, durante uma década, 15 mil estudantes de 4 meses até 18 anos alimentaram-se com a mesma dieta, que é a mesma proposta que eu vou passar para vocês. Ela é universal, que eu gosto sempre de dizer que é a dieta de Jesus, é a dieta de Deus, porque o que Deus fez é perfeito até na embalagem, inclusive dispensa a embalagem, né? As frutas já estão embaladas e a gente consegue comer até a própria embalagem, que é a casca, né? Então é uma perfeição muito grande para a gente simplesmente não prestar atenção nessa riqueza toda. A farmácia é na feira, gente. Não é no estabelecimento comercial, nem no é na terra, é no nosso pátio, é na nossa sacada do apartamento, porque a gente pode ter tempero, pode ter alimentos orgânicos, saladas, folhosas, em casa. E eu tenho, até não tenho tanto tempo assim para estar me dedicando, mas eu e minha filhinha de 3 anos, a gente colhe a nossa salada ali nos fundos. A gente tem 4, 5 vasos e ali a gente tá cultivando, né?
Então, cenoura, beterraba, salsa, aí todas a parte herbária, né? Todas as ervas aromáticas, condimentares, podem ser plantadas em casa. Não tem, né? Hoje a gente tem condições até mesmo de árvores frutíferas dentro de vasos em apartamentos, né? Inclusive o Facebook, as os cursos online agora na questão desse viral, né? Desse confinamento aí. Muita gente está fazendo muito curso online, como nossa proposta de tratamento, né? Prima, ela é minha prima, Mara, quem não sabe, eu também nasci em Lajeado, apesar de morar muitos anos já fora, né? Mas também sou de Lajeado, sou lajeadense. E, e a gente consegue, assim, montar esse cenário favorável de paixão alimentar, porque a gente precisa se apaixonar por si mesmo. Deus está pedindo Começa isso. tudo, né? Deus está nos pedindo isso, ele já reside dentro do nosso coração, já existe o fogo sagrado divino dentro do nosso coração, a gente tem que permitir isso, botar isso para fora, não ter vergonha disso, né? Olha, eu não quero comer carne. Muita gente come muita coisa porque muita gente come do lado essas muitas coisas. E aí tu fica naquela, né? Ah, eu tô numa pressão, fica chata, vou no aniversário, eu não vou comer nenhum salgado. Mas quem sabe a gente começa a fazer os aniversários de forma diferente, vamos fazer um aniversário saudável. É difícil? Ah, pode até ser, mas não é impossível. E o fato de tu internalizar e externar que tu vai tentar, já é o primeiro passo. Porque a gente não pode dizer assim, estou tentando, mas eu não consigo, isso não É dá não para ser. comprar o julgamento do outro, né? É o que as pessoas fazem, compram os pontos de vista e o julgamento dos outros, aonde que elas se paralisam, né? No momento que elas tiverem essa presença, essa consciência com o seu corpo, com as suas emoções e com as suas escolhas, elas não vão estar comprando mais, né? Esses pontos de vista e julgamento, elas vão fazer o que realmente é bom para elas, né? O que vai ser contribuição para criar uma realidade de verdade com o seu corpo, né? Porque a concepção, tu falaste que já começa ali a nutrição, então imagina com o corpo. Começa junto, né? A nutrição e o corpo, elas são criadas junto, porque no momento que acontece a concepção, onde que começa o corpo se desenvolver, né, do feto. Então, aonde que o nosso espírito ele só pode vir para essa realidade através do nosso corpo físico, né? Ele não teria como vir e fazer e trilhar a caminhada que nós temos para trilhar, senão nós não teríamos o nosso corpo físico. Então, é a importância de quanto nós precisamos estar presente, consciente com tudo isso, né? Com o ar que nós respiramos, com a alimentação que nós colocamos dentro dele, com as nossas escolhas, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções que a gente vai guardando e trazendo dor e acumulando doenças, né? Porque se a dor ela não é escutada pelo meu corpo, ela tá avisando, ela tá acionando, a sineta tá tocando, tem algo errado aqui, né? E muitas pessoas não se param para escutar, não se dão o tempo para escutar realmente, né, o que o corpo está querendo colocar, o que ele está querendo te falar, o que ele está querendo mostrar que tem de errado, que ele gostaria que fosse diferente, né? Então, essa é uma questão da presença, de estar bem consciente em tudo que eu estou trazendo para a minha vida, né? Qual a qualidade de vida que eu estou querendo, né? Como eu vou criar uma realidade diferente se eu não cuido de mim e não me amo, né? A partir do momento que a gente olha para si, começa a se amar de verdade, começa a estar presente, consciente, sem nenhum ponto de vista, nenhum julgamento sobre o nosso corpo, a gente muda a nossa realidade, né? As oportunidades estão aí e nós estamos para criar, né? Uma oportunidade para quem quer vir conosco, né? Então, de mudar, ter mais presença, mais consciência, né? Com a comida, com o corpo, com as formas de sentimento e pensamentos, né? E parar e se dar esse tempo de olhar para si, para dentro de si, né? Aonde que eu quero chegar? O que eu quero criar nessa realidade, né? Sim. E a jornada pode ser bonita, né? Vai A ser. gente pode ficar bonita
e a jornada pode ser prazerosa e bonita. A gente não precisa, porque a coisa negativa, ela nem é falada. Existe uma indignação muito grande de quem se trata comigo, porque o pessoal fica assim com uma angústia, porque eles querem saber o que não pode. E eu não falo sobre o que não pode. Aí eu digo, mas o que não pode, não pode. Então, para que falar sobre isso? A gente tem que dar valor ao que pode. Pode. Não é o poder, na verdade, não é isso. Mas é o poder daquelas coisas que têm as substâncias que eu preciso. Vamos valorizar estas coisas e não as coisas que não nos cabe mais, não é? Então, a gente tem que já começar a amadurecer a ideia de começar daqui a um tempo mais, a não se aproximar tanto do abate animal, por exemplo, que é desnecessário. Nós temos, eu vejo o pessoal muito desesperado comprando proteína, né, isolada, da academia, para massa muscular e tal, mas a gente tem alta performance de proteína na aveia, que é um anabolizante natural. Então, por que não tentar fazer uma experiência? Eu vou me relacionar com a aveia por 15 dias, né? Igual o namorado, né? Eu vou me relacionar, daí tu te apaixona pela aveia, com aveia, tu faz batida com aveia, tu faz bolinho de aveia, tu faz cupcake com aveia, daqui a pouco tu não pode nem ver a aveia, mas daí a gente troca. Aveia com qualquer fruta, delícia. Eu digo às vezes pro pessoal, a gente precisa comer muita salada e essa salada tem que ter muitas cores, não é uma cor ou duas, né? O ser humano, e isso é quase que mundial, né? Com exceção de alguns países, mas o ser humano, no geral, ele come em torno de 12 vegetais apenas. E existe mais de 350 comestíveis no mundo. A gente fosse comer um só por dia, todos os dias do ano não teria repetição. Mas as pessoas não têm nem esse interesse, porque dos 12, que é o trivial que a gente já conhece, elas não estão comendo nenhum ou dois. É muito grave isso. As frutas, a mesma coisa. A gente precisa comer frutas várias vezes ao dia. Não é uma realidade. E a fruta é fácil de transportar, é fácil, tu bota na bolsa, né? Tu vai pra academia, pega uma banana na mão, vai, come tranquilamente, não tem problema algum. Mas as pessoas têm dificuldades até mesmo de carregar isso consigo, às vezes um pouco de vergonha, não quero. Não, vou descascar uma bergamota, vou ficar com cheiro de bergamota, mas o óleo essencial da bergamota é calmante. É maravilhoso para estudo. Eu descasco as frutas, as cascas cítricas ficam por toda a minha casa. Aonde tu caminhar na minha casa tem uma casca de laranja. Então, por que a gente tem que aprender a usar o que Deus nos deu de forma integral, inclusive o nosso corpo? Né? Então, esse é o chamado. Eu acho que o nosso convite é realmente para o ser humano olhar para si e resolver. Não, eu quero me conhecer. Porque as pessoas querem conhecer, por exemplo, outras pessoas querem namorar, mas nem se conhecem. A si própria, né? Amar, mas nem se amam. Né? Então, a gente precisa se amar, a gente precisa se conhecer primeiro e amar o que a gente come, a gente se sentir bem, leve, feliz, faceira, fazendo xixi, fazendo cocô todos os dias, que essa é uma outra realidade trágica. As mulheres, principalmente as mulheres, têm esse grande problema chamado constipação intestinal ou obstipação intestinal. E tem mulheres que é uma semana, tem mulheres, eu já tendo vários casos, que é 15 dias, uma semana, 10 dias, 7 dias, 5 dias, sem ir aos pés. E isso é gravíssimo, porque isso interfere até mesmo na tomada de decisão para outros assuntos que não é alimentação. Isso interfere na relação marido-mulher. Isso interfere na relação familiar, porque a mulher fica irritada. Ela fica extremamente irritada, porque a maioria das mulheres, para piorar um pouquinho mais a situação, usa hormônio mensalmente
para prevenir a gravidez. E isso também tem um papel preponderante na questão de definição de peso, né? Então, tem várias coisas que a gente vai precisar analisar, né? E a proposta que a gente está dando para vocês, ela é muito boa, no sentido de se conhecer e fazer escolhas inteligentes, né? A mulher, ela já tem uma capacitação mental bem aguçada, no termo criatividade. Então, a gente consegue dar a volta por cima em muitas coisas, né? A mulher é muito flexível para dar a volta por cima, mas também, às vezes, é muito dramática. Então, a gente precisa ser um pouco mais prática e um pouco mais certeira, né? O alvo está ali, eu traço aquele alvo e eu levo a sério aquilo ali. Eu entendo a necessidade de viver aquela realidade por ela ser mais inteligente para mim, por me causar menos dano, por eu conseguir fazer uma leitura mais positiva de mim mesmo e da minha realidade alimentar. Então, eu consigo resultados incríveis em pouco tempo. Só o fato de abandonar industrializados, tu pode ter uma perda de 7 quilos em 30 dias. E isso é possível. Isso é possível. Tem pacientes que perderam 40 quilos em menos de 6 meses, sem cirurgia. Tu imagina, tu passando as ideias, passando o que tu vai passar das dicas de nutrição e trabalhando mais as emoções, sentimentos que trancam também, né? Faz toda essa parte do emocional que fica trancando, né? Formando essa camada de adipócito. O quanto nós vamos poder ajudar em 21 dias, né? O quanto vai ser contribuição isso, né? Esse processo de 21 dias de consciência com o corpo, né? Então, vai ficar a dica aí, nós estamos quase chegando no nosso horário, né? Temos mais 5 minutos. Para elas e para eles, né? Para todos, tem uma dica boa de assistir alguns filmes, né? Pão e Tulipas é um filme lindo, maravilhoso, que fala sobre esse desprendimento, essa loucura de tomar o rumo de eu fazer o que eu realmente quero, independente de quem está na minha volta, mas não sem atropelar ninguém, sem judiar, nem machucar ninguém, né? E nem a si mesmo, né? Simplesmente o ato de viver. Depois tem Comer, Rezar e Amar, que é maravilhoso. E como água para chocolate também é divino, porque fala sobre essa coisa de preparar o que se come, com qual espírito eu estou fazendo isso. Que importante. E essa energia vai para o alimento, e o alimento veicula essa energia para o nosso interior e para quem a gente oferece também. Então, aquela coisa, pega fulano ou fulana pela barriga, pelo estômago, é verdade. E pega mesmo. Pega mesmo. Não só pega como pega de uma forma, mas também pega com energias ruins, né? Claro. Muitas vezes eu falo muito isso nos cursos de reiki, a gente vai num restaurante almoçar e sai passando mal, como se tivesse ganhado um soco no estômago. O que é? É energia, a cozinheira estava de mau humor, a energia plasmou naquele alimento, né? Então a importância da gente estar consciente quando vai comer, né? Se perceber, eu tinha essa dor de estômago antes, verdade que isso é meu, né? Então, isso também nós vamos trabalhar nos 21 dias, né? Bom, fica a dica aí de quem gostaria de participar desses 21 dias, né? Chamando no particular. O valor vai ser um valor simbólico de R$100, né? Que hoje uma sessão de desprogramação está indicado de R$350. O do presente também, em média de R$300 a R$350. Mais as dicas da nutricionista, mais os processos verbais, passaria de R$1.000 as nossas sessões, né? Então, vocês vão estar ganhando essas sessões de 21 dias por R$100.
É um valor simbólico, né? Para a gente criar uma conexão, mais presença, mais consciência com o nosso corpo, né? É uma forma de nós estarmos contribuindo para acontecer de verdade, né? Não vai ser a nossa primeira, nós queremos fazer muitas e muitas ainda, né? Então, quem tiver a vontade de estar participando, não interessa da cidade, de onde que é, porque vai ser via WhatsApp, um grupo criado, onde que nós vamos estar passando todas as manhãs, né? Um dia uma vai passar a sua contribuição, outro dia outra, né? Então, por 21 dias, a gente vai estar passando todos os dias algo para você estar se trabalhando, né? E está se amando mais, está se cuidando mais. Então, quem tiver interesse, por favor, chame no WhatsApp, né? Que eu vou estar passando o número da conta para fazer o depósito e inserindo no grupo daí dos 21 dias, né? Quiser passar tua dica, Gisele, fica bem à vontade aí. É um investimento em si mesmo, né? Acho que é um valor acessível a todos, a gente gasta isso com muita bobagem, né? Eu até vou fazer um exercício com vocês em supermercado, vou dar duas listas distintas de alimentos para vocês fazerem um teste e ver que como comer saudável é bem mais barato, inclusive, do que comer porcaria, né? Porque isso era um assunto que a gente falava dos filhos, né? Os filhos porcarias, e agora inverteu os papéis, né? Pai. Os pais, até os avós estão comendo porcaria. E a gente tem que estar chamando atenção, e se gasta muito dinheiro nisso. E com a ilusão que qualquer coisa eu vou ao médico, tomo alguma medicação e depois está resolvido. Isso não ocorre mais, tá? Então, o cuidado com o próprio corpo para que a gente não tenha esses problemas de rins, de vesícula, gordura no fígado, pressão alta, diabetes, problemas de apneia do sono é muito comum no obeso, em quem tem uma protuberância abdominal, né? Porque a gente tem medidas a seguir, né? As mulheres, a recomendação é não passar de 80 Está centímetros. encerrando a nossa live. Vamos agradecer, então, pela presença de Obrigada. todos. Gratidão a todos e aguardamos vocês nos 21 dias. Gratidão, Gisele. Gratidão, obrigado, sejam todos bem-vindos. E vamos Gratidão, focar beijo no Deus em interesse. vocês. Adamastê. Boa noite.